Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, campus de Fortaleza, estão desenvolvendo um aplicativo para detectar o câncer de mama de forma precoce. Você vai ver que um professor da Universidade Federal de Sergipe, campus de Itabaiana, criou um conjunto de mágicas para facilitar o ensino de matemática na educação básica. Veja também, cientistas da Universidade do Estado da Bahia, campus de Juazeiro, analisam alternativas para o cultivo de tomate e manjericão através das técnicas de consórcio e adubação orgânica. E ainda você vai ver que pesquisadores da Universidade Estadual de Santa Cruz realizam visitas técnicas em terreiros de candomblé, com o objetivo de compreender a resistência e a intolerância religiosa ao longo dos anos. Tudo isso e muito mais você confere agora no Universiência. Pesquisadores da Faculdade de Medicina da UFC estão desenvolvendo aplicativo de celular para detectar o câncer de mama de forma precoce. O app vai poder ser acessado em celulares Android e iOS e apresenta um questionário que pode apontar o grau de risco para o câncer de mama em cada paciente. Acompanhe. Adolescentes, senhoras ou idosas, quem é mãe e quem não é, ser mulher exige cuidados redobrados com a saúde, sempre. Todo ano eu vou para a ginecologista, né? E ela passa os exames de rotina, mamografia, ultrassom, sempre. E também o meu médico, outro cardiologista, também passa uma série de exames que vê assim, se eu tenho possibilidade de ter câncer, alguma coisa assim. Então a senhora faz parte daquele grupo de mulheres que se cuida bem. Graças a Deus, me cuido bem. Vou ser sincera, não vou todo ano, né? Me cuido, né? Porque a mulher tem que se cuidar. Elas têm que se cuidar porque o câncer de mama ainda é o de maior incidência entre as mulheres brasileiras, com cerca de 70 mil novos casos diagnosticados a cada ano e uma média de 10 mil mortes por ano. As mulheres que moram em Fortaleza, capital do Ceará, podem contar com o Serviço de Saúde do Grupo de Educação e Estudos Oncológicos, o GEON, um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará que oferece consultas e exames das mamas gratuitamente. E agora conta com uma novidade, este aplicativo que promete ajudar a diagnosticar de forma precoce nódulos ou casos de câncer de mama. Basta responder a este questionário em menos de 10 minutos. A preocupação em rastrear o câncer de mama com antecedência acompanha o médico mastologista Luiz Porto há mais de 40 anos. A nossa preocupação com o câncer de mama é bem antiga, porque ontem pouco mais de 30 anos. E ela surgiu quando nós fizemos o treinamento no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, e voltamos para aqui após 4 anos de residência e mestrado. Nós vimos que a maioria das mulheres só nos procurava nos ambulatórios da então Faculdade de Medicina, lá na maternidade escola, com câncer avançado. Diferente do que eu tinha visto nos Estados Unidos, onde eu fiz a conclusão da minha tese de mestrado, em Houston, as mulheres diagnosticadas em fases iniciais, a curabilidade muito alta e a mulher conhecendo os problemas do câncer de mama. Também fomos a um congresso na Europa e vimos que Portugal e Espanha estavam desenvolvendo um programa de educação nas escolas para as crianças e adolescentes, no sentido de que elas, adultas depois, conhecessem os fatores de risco para o câncer de mama. A gente podia desenvolver um aplicativo para o Brasil, para o Ceará, podíamos. Aí eles, pois eu faço o algoritmo. Aí a gente começou a colocar fatores de risco e ele começou a fazer pequenos desenhos e terminou desenvolvendo um algoritmo para calcular o risco do câncer de mama. O aplicativo foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar. Existem aplicativos em outros países, mas não existe um aplicativo direcionado para a população brasileira.
E aí ele pensou justamente nisso, que se aplicativos que são utilizados em outros países e conseguem ter um resultado bom em outros países, se a gente conseguisse desenvolver um aplicativo com o perfil das nossas mulheres, com as características da nossa população, poderia ser uma ferramenta importante para ajudar a tentar antecipar o máximo possível o diagnóstico de mulheres com câncer de mama. E, no caso, ele trabalha com os fatores de risco, ou seja, o risco da mulher ter câncer de mama, que pode tanto um diagnóstico precoce como direcionar essa mulher quais são os cuidados que ela precisa ter ao longo da vida dela, de acordo com o risco que ela apresenta. Por enquanto, o aplicativo ainda está na fase de testes, sendo usado apenas por profissionais de saúde nas pacientes em atendimento. Aquelas que têm o alerta de risco alto apontado pelo aplicativo têm prioridade na marcação de consulta com um mastologista. É uma corrida contra o tempo para diagnosticar o câncer de mama da forma mais precoce possível. Quando descoberto de forma precoce, o câncer de mama pode ter até 90% de chances de tratamento e cura. No próximo bloco, você vai conhecer uma pesquisa que visa facilitar o ensino de matemática no ensino básico através de fórmulas mágicas. A gente volta já já. Você consegue descobrir a idade de uma pessoa num passe de mágicas? Isso depende do seu conhecimento sobre equações. No mestrado profissional em matemática na Universidade Federal de Sergipe, campus de Itabaiana, um professor criou um conjunto de fórmulas mágicas para facilitar o ensino da matemática na educação básica. Vamos conferir. A rotina de Aniceto, no Centro de Excelência Augusto César Leite, em Itabaiana, no Agreste Sergipano, se divide entre as aulas das disciplinas obrigatórias e a monitoria de matemática. Quero ser professor. E é tanto que, quando eu entrei aqui, eu não sabia que tinha a monitoria. Só que eu já gostava de matemática antes disso. E também me ajuda a perder a timidez e é um jeito de eu estudar e também ajudar os colegas. Dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica mostram que apenas 5% dos estudantes da rede pública no Brasil terminam o ensino médio com aprendizado adequado de matemática. Por isso, ensinar a disciplina de forma lúdica é uma das maneiras de facilitar o aprendizado em sala de aula. Muitas pessoas acham que a forma da sala de aula de não ter algo diferenciado pode acabar não ajudando, mas na maioria das vezes ajuda mais e todo mundo aprende. O principal desafio é a gente fazer os alunos gostarem, né, se interessarem de fato pela matemática. Então, esse com certeza é o principal desafio de todos. E é claro, né, durante toda a educação básica a gente se depara com muita dificuldade, que é de uma matemática de base mesmo. Então, essa é a nossa principal dificuldade, ter que resgatar conteúdos que são lá da base do ensino infantil, do fundamental menor. Eu trabalho com ensino médio, principalmente. Eu sinto muito essa dificuldade nos alunos, nos estudantes, quando eles chegam no ensino médio. No mestrado profissional em matemática na Universidade Federal de Sergipe, Paulo decidiu pesquisar as potencialidades do uso de mágicas para ensinar a matéria de maneira mais prática. O intuito do trabalho foi justamente esse, trazer mágicas, né? Além de apresentar as mágicas, a explicação matemática das mesmas, e trazer um material que realmente possa ser utilizado pelos professores. Ensinar e aprender matemática são os principais desafios da disciplina mais temida em sala de aula. Com o uso de truques, a ideia é despertar a curiosidade dos estudantes de forma lúdica. Neste trabalho, eu trago em cada mágica a explicação matemática da mesma e também o público que ela é indicada, certo? Então, o professor de matemática ele pode consultar o material, observar a mágica que tem relação com o conteúdo que o mesmo está trabalhando e poder aplicar na sala de aula. Um dos truques aplicados pelo professor é chamado de leitor de mentes. O objetivo é descobrir a imagem associada ao número escolhido na brincadeira. Inicialmente, eu solicito para que um aluno pense em um número de 2 dígitos, certo? É um número entre 10 e 99. Então, podemos atribuir esse número como sendo, por exemplo, o número XY.
Então, o primeiro passo, pensar em um número de 2 dígitos. Sabemos que todo número na base decimal, né, também pode ser representado de outra forma. Esse número, por exemplo, pode ser representado como 10x mais y. Sabemos que o y corresponde à unidade e o x corresponde à dezena. O segundo passo solicitado é que o aluno subtraia desse resultado o valor dos seus 2 dígitos. Então, por exemplo, no número xy, ele deveria subtrair o dígito x e o dígito y. Por exemplo, o número 52, o aluno deveria subtrair o número 5 e depois o número 2. O 52 chegaria aqui como resultado 45. Então, o primeiro passo tínhamos aqui o 10 vezes o primeiro dígito mais o segundo. O segundo passo é solicitado que ele subtraia esses 2 dígitos. Então, teríamos aqui o 10x mais y, menos o primeiro dígito, que é x, menos o segundo dígito, que é o y. O y com o y se cancela, 10x menos x, encontramos aqui 9x. Né? Isso mostra que, independente do número pensado inicialmente, o resultado final vai ser sempre um múltiplo de 9. E é o que observamos aqui na imagem, que ao lado de todos os múltiplos de 9, a imagem é a mesma, por isso que o truque funciona. Além de usar nosso psicológico para fazer, a gente se impressionou com o resultado que acabou que ele mesmo chegou no resultado que a gente pensou. Além de ser muito interessante e muito divertido, é melhor aprender assim do que... Não melhor, mas às vezes é bom a gente estar mudando, né, a dinâmica. E eu achei muito interessante, deu para todo mundo entender, todo mundo participar, todo mundo interagir. Potencializar as chamadas metodologias ativas também é um desafio para quem trabalha com a formação de novos professores na área. Então, várias metodologias como História da Matemática, vários recursos como esse, Mágicas Matemáticas ou novas tecnologias, não eram utilizados, né, na sala de aula na época que eu era um aluno, por exemplo. Então, o desafio agora é, como professor, fornecer também essas novas metodologias, né? O próximo passo é compartilhar a coletânea de matemáticas com outros professores da educação básica. A maior contribuição é em relação voltado para os professores. Os professores realmente é uma coisa prática que os professores podem se utilizar para usar em sala de aula, certo? Que pode trazer vários benefícios. Os professores podem tanto utilizar esse material para trabalhar algum conteúdo, ou até mesmo para dinamizar um pouco a aula, né? Tornar uma aula mais divertida. Uma pesquisa realizada pela Universidade Estadual da Bahia, campus de Juazeiro, analisa alternativas para o cultivo de tomate e manjericão com uma técnica de baixo custo, que une as duas plantações em um só local. Saiba mais na reportagem a seguir. Já ouviu falar em consórcio de plantas? A técnica, utilizada na agricultura, envolve o plantio de 2 ou mais espécies em uma mesma área, buscando o benefício de ambas. Segundo o estudante de agronomia, João Pedro Ferreira, o modelo não é tão realizado na agricultura convencional, mas foi uma alternativa para o projeto de iniciação científica realizado na Universidade do Estado da Bahia, campus Juazeiro. Ao longo de um ano de pesquisa, o bolsista do projeto percebeu que a produtividade do tomateiro é maior quando consorciada ao plantio de manjericão. O tomate, por ser um fruto muito consumido, né, no nosso país, e a cultura medicinal, que foi o manjericão, e aí a gente teve a ideia de consorciar o fruto do tomate, a planta do tomate, com o manjericão, que é uma medicinal. E a gente observa na literatura que tem efeitos positivos. Além de promover benefícios medicinais para o tratamento de gripes e resfriados, o manjericão possui uma propriedade inseticida que auxilia no controle de pragas que atacam o tomateiro, como a mosca branca. Dessa forma, o consórcio das culturas pode diminuir em até 50% o gasto com inseticidas. Para o agricultor familiar, a adubação orgânica ela é uma boa alternativa, porque a gente também chegou à conclusão que a adubação orgânica teve uma boa produção. Então, tanto a adubação orgânica quanto a adubação química, eles tiveram bons resultados. Mas para o agricultor familiar, possa ser que não seja tão acessível a adubação química e ele pode utilizar a adubação orgânica. Com cerca de um ano de produção, a pesquisa inicia uma nova etapa ainda no primeiro semestre de 2024, com a inovação da plantação do tomate cereja.
Estudar possibilidades de cultivo para o aumento da produtividade na agricultura familiar faz parte da rotina do curso de Engenharia Agronômica da Universidade do Estado da Bahia. Nesta modalidade, é preciso considerar não apenas a produção nas condições ideais do laboratório, mas também a viabilidade para o pequeno produtor. Além da economia, durante a produção, o cultivo em consórcio proporciona vantagens aos agricultores, que variam entre diversos aspectos da sociedade, como explica o professor de agronomia da UNEB. A gente vai ter o aspecto social, onde ele tem essa possibilidade da comercialização, a troca com produtos diferenciados em momentos diferenciados. E a gente tem um aspecto ambiental. Você aumenta a diversidade ali e principalmente enriquece a vida microbiana do solo. E pensando no aspecto econômico, que a grande maioria vai pensar nisso, né? Você vai ter duas fontes de renda ali ao mesmo tempo. No próximo bloco você vai ver que pesquisadores estudam a história de religiões de matriz africana e sua resistência. O intervalo é rápido, a gente volta já. Um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual de Santa Cruz, campus de Ilhéus, conduziu um estudo intitulado Mapeamentos de Terreiros, na região conhecida como Bacia Águas do Leste, no sul da Bahia. O objetivo foi analisar as condições sociais e estruturais dos espaços religiosos de matriz africana. Acompanhe. Está na minha eterna memória o projeto de pesquisa que realizamos do mapeamento de terreiros na região sul da Bahia. Uma ação universitária através de estudos, pesquisas e eventos para se fazer um levantamento dos terreiros. Quando a gente foi para campo, a gente começou a ver que esse conceito de terreiro estava diluído por questões econômicas, questões sociais, questões étnicas e atravessados por outras questões, né? A questão da saúde da população que está naquele terreiro e como é que o terreiro desenvolvia a sua relação com o seu entorno. Levantamos 14 municípios. O conceito que nos guiou foi dos limites geopolíticos e hidrográficos. Nós queríamos mapear os terreiros da Bacia do Leste. A bacia hidrográfica é uma área do território drenada por um conjunto de rios que vão se juntando e vão formar o rio principal. Então, por exemplo, na bacia hidrográfica do Rio do Contas, você tem o canal principal do rio e tem os outros afluentes que chegam e vão formando o canal. É esse o princípio do conceito de bacias hidrográficas. Nós fomos buscar na nossa bacia hidrográfica, que é a Bacia Hidrográfica do Leste, como era que estava a água em função dos terreiros e os terreiros em função da água. A gente considerou os filhos de santo daquela casa, se eles identificavam aquela casa como um terreiro. Depois a gente foi para o entorno do terreiro, para a comunidade onde aquele terreiro está inserido. Perguntas, o nome do terreiro, o endereço, o telefone para contato, a identificação da liderança, como essa liderança é conhecida na sua comunidade. As obrigações que são feitas com a água é outra questão que foi muito importante. Por quê? Porque nos fala de um elemento que é primordial para os terreiros, mas é primordial para a gente também. Sem água a gente não vive. E como é que estavam as bacias? Como é que estavam os rios? Todos poluídos. Vimos muita carência, muita desapropriação do saber, muito abandono, mas também vimos muito heroísmo, muita força de resistência. Para os terreiros, ser reconhecido como espaço religioso é um impacto para as comunidades. Foi importante também para a gente mostrar o quanto os terreiros tinham uma relação com a comunidade do seu entorno, no sentido de desenvolver
políticas públicas. Então, tem terreiros que eram procurados por alguma instância governamental e eles é que faziam a distribuição da cesta básica, por exemplo. Não se faz incidência de política pública sem dados, sem indicadores. O mapeamento ele é muito importante, porque ele que vai me dizer, ele vai me trazer dados, ele apresenta indicadores. Se não tem dado, não tem indicador. Se não tem indicador, não tem política. Então, o mapeamento ele é importante para garantir que a política pública favoreça a que dela demanda, que dela deseja ter acesso. A pesquisa também busca desenvolver onde estão essas comunidades para ver o sentimento delas em relação aos outros que não pertencem ao terreiro e, ao mesmo tempo, buscar qual é o seu sentimento em relação àqueles afrodescendentes, aqueles que praticam religiões de matriz africana. Eu sempre dava palestra para explicar às pessoas, né, o que é o candomblé, porque às vezes as pessoas têm pavor, né, de entrar no candomblé ou de ser do candomblé. Os evangélicos, tem uns que eles entendem, porque eu tenho muito amigo de evangélico, né, e a gente se dá muito bem, porque Deus é um só, para todos nós. Mas, depois que a gente fez o mapeamento e que virou uma publicação, a Fundação Palmares resolveu fazer um mapeamento dos terreiros no Brasil inteiro. E aí, eles chamaram pesquisadores que desenvolveram mapeamentos. E com isso também, a gente brigou para que os terreiros tivessem assento na comissão que discute as águas. Então, hoje, os terreiros de candomblé, aqui na nossa região, eles estão nesse comitê de águas. É preciso resistência nos mais diversos níveis. A gente resiste não abrindo mão dos princípios, fortalecendo os laços de união e de coletividade, aprofundando o conceito de identidade e pertencimento. Isto seria o prato cheio para a educação do país. O Universiência de hoje fica por aqui. No próximo programa, traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Obrigado pela sua companhia e até mais.